Oi, isso aqui foi o saldo da Black Friday. A gente gosta, né, de ver vídeo das pessoas desempacotando coisas. A gente fica rodando a internet atrás dessas coisas. Esse tipo de vídeo faz sucesso. Hoje, quero mostrar para vocês um pouco do que comprei na Black Friday de livros, claro. Mas só fazer um vídeo falando das coisas que eu adquiri não me parece muito interessante. Por isso resolvi juntar esse vídeo com um outro que eu queria fazer já tinha um bom tempo, que é sobre um resultado recente de uma pesquisa que saiu sobre leitura e brasileiros. O resultado em si não tem nenhuma grande novidade, é mais ou menos a mesma coisa. O brasileiro não lê. Mas dessa vez surgiu um dado que fez a notícia correr, se espalhar com muito mais facilidade. É que não só se descobriu que o brasileiro não lê, como dessa vez o número de pessoas que não leram nada superou o número de pessoas que leram alguma coisa. E é sobre isso que eu quero falar, como professor, claro. Enquanto a gente olha as coisas que eu comprei, eu queria discutir com vocês essa nossa faceta brasileira de não termos leitores. Claro que, como professor, eu tenho pelo menos 3 vilões para apontar o dedo nessa história. Então, vamos lá. Olá, amigos, espero que vocês estejam bem, que Deus nos abençoe. Eu sou Rodrigo Leão, sou professor, e nesse canal a gente fala de qualquer coisa, desde que tenhamos sempre um bom livro. O vídeo de hoje, como eu já anunciei, é uma tentativa de mostrar as aquisições da Black Friday como um pano de fundo para uma discussão mais importante, que é o número de leitores do Brasil. É que o Instituto ProLivro, que é uma instituição que todo ano publica dados sobre o número de leitores no país, publicou a edição 2024 e dessa vez teve uma alteração que provocou maior engajamento por parte da mídia de sair divulgando esse dado. Que pela primeira vez na série histórica, o número de pessoas que nunca tocaram num livro foi maior do que pessoas que tocaram no livro. Eu falo dessa forma porque a pesquisa ela é muito generosa, então ela chama de leitor aqueles que leram parte de um livro. Não precisa ter lido todo, basta parte. E mesmo assim, o número de pessoas que não leram absolutamente nada é maior do que o número de pessoas que leram. Temos uma bolha. Eu gosto de livro, você gosta de livro. Tem pessoas na internet reunidas, aglomeradas, falando de livros. Mas é uma bolha. Não adianta negar isso. E como professor, eu acho que eu posso contribuir um pouco para esse dado, para essa informação, trazendo 3 vilões que eu acho fundamentais. A ideia é que eu vá citando os vilões e entre cada um deles a gente comenta um pouco das aquisições que eu fiz. Para começar, é importante contextualizar que o Brasil jamais, em hipótese alguma, foi um mercado leitor ou teve grande público leitor. Nesse país, leitura nunca foi algo massivamente adotado pela maioria da população, algo que aconteceu em vários outros países do mundo, mas aqui, não. Muitos podem alegar, por exemplo, que lá no século XIX, quando a gente teve a expansão maravilhosa dos folhetins que nos rendeu escritores fantásticos, que durante essa época nós tínhamos leitores. Não é bem verdade. Mesmo na época do nosso querido Machado de Assis, era uma bolha. Era um mercado que se retroalimentava. A maioria imensa da população sequer chegou a ter acesso a essas coisas. Então é uma publicação feita para uma minoria que publica na própria publicação e consome a si próprio. Que loucura, né? Aí você parte para o século XX. Pense na semana de 1922. A mesma coisa. Um grupo de intelectuais que faz um evento para que eles próprios possam frequentar. Leitura tem sido assim. Hoje em dia, se você observar os grandes prêmios, os grandes nomes da literatura nacional, mesma coisa. As bolhas se retroalimentam. Mas também não há como culpar o leitor sozinho por causa disso, ou aquele que não é leitor, o cidadão em si, porque nesse país vem o nosso primeiro vilão, que é o fator cultural. Não há uma cultura de livros no Brasil. Veja bem, quando eu era criança, ainda havia uma iniciativa, mesmo que bem incipiente, de tentar falar de livro, tentar levar esse papo, esse comentário para a maioria da população. Eu lembro que no programa do Faustão, um programa popular, passava no domingo, ele dedicava pedaços do seu programa a mostrar uma vitrinezinha com livros e indicar leituras.
Jô Soares, na época que seu programa era uma das maiores audiências do Brasil, ele levava um sujeito lá e o sujeito ficava famoso. Ele chegou a levar vários escritores. Eu vi entrevista dele com Luiz Fernando Veríssimo, vi entrevista com João Baldo Ribeiro, entrevista com Nélida Pinhon, de Zueni Ventura, Ariano Suassuna. Então, escritores ativos publicando obras que iam até o Jô Soares. Hoje em dia isso praticamente morreu. Claro que a televisão também morreu junto, mas a gente não tem mais esse tipo de iniciativa, esse tipo de discussão. Você não tem mais grandes escritores do momento participando de nenhum programa que faça, ou de nenhum momento que faça a população inteira pensar sobre isso. Então, se naquela época já não tínhamos esse incentivo, as coisas têm piorado relativamente, pelo menos nesse aspecto. E você pode pensar, ok, não se tem uma cultura de livros, de leitores no país. Mas como é que resolve esse problema? Mais imposto, governo colocando a mão? Não, você pode ter iniciativa da sociedade civil, você pode ter iniciativa de livreiros, você pode ter iniciativa de editores. Você não vê no Brasil uma iniciativa, um programa que envolva editoras, que envolva livreiros, por exemplo, ou que envolva a própria sociedade civil, que não seja nenhum empresário ligado ao ramo de livros, mas só amantes dos livros. Você não vê nenhuma iniciativa no sentido de fomentar a leitura ou de criar discussões em torno de leitura. Para não ser injusto, há algumas instituições que distribuem livros para crianças, por exemplo. Mas isso é muito incipiente, porque só distribuir o livro não vai fazer absolutamente efeito nenhum. Porque esse livro vai para a mão de pessoas que já leem. O que você precisa fazer é atrair o público que não é leitor para essa cultura da leitura. Bibliotecas públicas, que é algo que pode ser feito por parte do governo, seria algo muito interessante. E trazer para dentro da biblioteca pública livros que o jovem queira ler. Ou o adulto, ou o senhor, mas que você leve esse público para dentro de uma biblioteca para que ele possa ter acesso a livros, que ele possa folheá-los, para que ele possa ter um contato com livros sem tirar dinheiro do seu bolso, sem poder gastar. Países lá fora, que têm um número maior de leitores, eles conseguem ter um sucesso nesse tipo de empreendimento porque eles colocam obras que o público quer ler. Então você tem em bibliotecas públicas coleções de mangá, por exemplo. É algo que seria muito interessante. E, evidentemente, esse tipo de iniciativa, seja uma iniciativa da sociedade civil, seja a existência de bibliotecas públicas, ela não vai render resultado imediato. Isso é um trabalho de formiguinha que você vai ter que manter esse negócio funcionando por um bom tempo até ele conseguir resultados realmente interessantes. Não adianta nada abrir a biblioteca pública, querer que ela esteja lotada ou fechá-la daqui a 5 anos porque não tem público. Não é assim que funciona, não vai adiantar. Você precisa manter uma consistência, ou manter uma insistência, melhor dizendo. Você também deve ter os clássicos na biblioteca pública. Mas se você levar um best-seller, ou levar livros que está na boca da galera, ou aí nos TikTok da vida, é muito melhor do que você encher de clássico. Os clássicos têm que estar lá, mas também tem que ter o livro da garotada, para atrair a garotada para dentro da biblioteca. Não me entenda mal, porque eu gosto de clássico, a prova está aqui, algo que eu comprei na Black Friday, que foi essa edição didática dos Lusíadas. Comprei outros clássicos também, tá? Comprei Gabriel Garcia Marques, que eu nunca li, 100 Anos de Solidão. Resolvi comprá-lo finalmente. Comprei também a Canção de Natal, de Charles Dickens, que é a história que, reza a lenda, inventou o Natal. As Meditações de Marco Aurélio, aquele livro que dizem ser a primeira grande autoajuda da história da literatura. Os clássicos do teatro grego nessa edição da Zaha, porque essa edição da Zaha, ela é primorosa. Eu acho que em nível de qualidade de obras clássicas que você pode adquirir, tem duas editoras que eu recomendaria você ir sem muito medo. A Zaha, com essa edição aqui, edição comentada, que ela traz notas, prefácio, olha, os textos de suporte são maravilhosos. E esse é um tipo de texto que você precisa de texto de suporte, porque ler ele sozinho é uma tarefa muito difícil. Pela idade do texto, pelas referências que eles fazem, é um texto muito denso para a gente hoje. Então, para você conseguir aproveitar realmente, textos de suporte são fundamentais. Então, eu recomendaria ir nessas edições aqui da Zaha, sem medo algum, ou você pode ir também em busca dessas edições da Penguin. Em geral, eu não posso afirmar de todos, porque eu não vi todos, mas em geral, as edições da Penguin trazem texto de suporte maravilhosos, assim como notas maravilhosas e traduções primorosas.
Então, se tiver que escolher um livro pela qualidade do material publicado e não pela estética do livro, escolha Penguin. Esses livros aqui são maravilhosos, essas edições são maravilhosas. Se você quiser escolher um que além da qualidade, você tem um capa dura, que tem um trabalho editorial mais refinado do ponto de vista estético, aí você vai no da Zaha. Então eu peguei 2, por exemplo, da Penguin, e tem um bocado, tá aqui, ó, tá acima dessa prateleira. Tem um bocado de livro da Penguin, geralmente clássicos. Eu tenho a Odisseia dessa coleção da Penguin, o Don Quixote, Miseráveis, tem muito livro dessa edição, então eu posso falar assim, todos eles, os textos de suporte são maravilhosos, valem muito a pena. E os da Zaha também tenho alguns, comecei a comprar mais deles, porque eles têm esse trabalho estético mais legalzinho, é um negócio bonito. Quando aparece baratinho eu compro. Aqui tem o teatro grego clássico, né? Tenho Ésquilo, Sófocles, Eurípides e Aristófanes, com suas peças clássicas. Tem aqui, por exemplo, o Rei, Medeia. Clássico é bom. Falando em clássicos, está aqui, né? Voltando para os Lusíadas. Essa edição, ela é uma edição didática, que a editora chama, com comentários de Francisco de Sales Lencastre, que era um funcionário público português, que dizem ter feito o trabalho mais primoroso em torno dessa obra. Os Lusíadas, ele passa pelo mesmo problema, entre aspas, do teatro grego, né? Que é uma obra muito densa, está distante da gente temporalmente. Para aproveitar completamente dela, a gente precisa consultar muita referência. E aqui a gente já tem um trabalho completo, tanto que ele vem em 2 volumes. Então é muito difícil você não ler isso aqui, na verdade, melhor dizendo, é muito difícil você ler isso aqui e você não aproveitar completamente o texto ou não compreendê-lo, pelo menos. Então, comprei essas edições porque eu quero levar mais os Lusíadas para os meus alunos com qualidade. Eu acho que isso aqui pode me ajudar bastante. Seguindo nos clássicos, a Eneida de Virgílio. Comprei essa edição bilíngue porque eu estava muito interessado, estou tentando melhorar meu latim, e eu acho que uma edição bilíngue para acompanhar tanto a tradução como o original em latim pode me ajudar bastante. E também edição bilíngue, comprei A Utopia de Thomas More. E só reforçando, claro que a biblioteca pública tem de ter esses clássicos, porque vai ter um momento que o público que frequenta essa biblioteca vai se interessar pelo clássico, ele tem que estar lá disponível. Mas é importante que tenha também o sucesso do momento, ou a literatura mais descartável, por assim dizer, porque é a coisa que vai fazer o cara se engajar na literatura de uma forma mais descompromissada num primeiro momento. Eu acredito muito nisso, de que a literatura mais descartável, que ela seja descartável não completamente, mas que ela tenha alguma coisa que possa levar você mais adiante. Essa literatura ela tem o poder de fisgar você e levar você para as coisas mais pesadas ou mais densas. É importante ter isso na biblioteca pública por causa do nosso segundo inimigo, que é a economia. Vocês estão vendo que eu adquiri um monte de livros na Black Friday, tem um monte de livros aqui na minha estante, tem um monte de livros aqui rodeando no escritório, e vocês podem se perguntar ou até pensar, nossa, ele é rico, tem muitos livros, porque esse é um pensamento comum num país em que o livro custa R$50 no mínimo. Em 2024, um livro está custando R$50. Esse é o preço padrão de um livro bobo. A título de comparação, me deu o trabalho de pesquisar. O mesmo livro que na Amazon gringa custa $7, no Brasil custa R$50. E você pode até dizer, mas se a gente converter os $7 para reais, vai dar mais ou menos a mesma coisa. Esse raciocínio ele não é correto, porque o americano não recebe em real, ele recebe em dólar. Então você tem que considerar quantos % do salário o americano tem de gastar, tem que desembolsar para conseguir adquirir um livro. Então, quando ele paga $7 para adquirir um livro, ele está consumindo, em média, 0,5% da sua renda total. Já o brasileiro, quando paga R$50 num livro, ele está consumindo 3% da sua renda total. Pode parecer pouco, mas quando você considera que outros rivais da literatura, ou seja, entretenimento, custam aproximadamente a mesma coisa e podem ser muito mais atrativos porque do ponto de vista da satisfação eles têm efeitos muito mais imediatos, eles liberam dopamina de forma muito mais imediata do que a leitura e a literatura. Não há como você criar um mercado consumidor de livros com um livro custando esse absurdo que custa. Se você considera, por exemplo,
esse outro livro que eu comprei na Black Friday, A Tradição Clássica, que é um estudo literário. Ok, é um livro acadêmico. Pessoas que se interessam por ele são pessoas que estão interessadas no estudo mais profundo do assunto. Esse livro vai falar do quanto a cultura grega e romana influenciou a literatura ocidental, e ele vai detalhar isso aspecto por aspecto. É um clássico de um autor extremamente consagrado nessa área, talvez o maior estudioso disso. E livros acadêmicos, eles costumam custar mais caro em qualquer lugar do mundo. Mas se você parar para pensar que este livro aqui em promoção foi adquirido por mais de R$ 100, é um preço completamente fora de cogitação para qualquer realidade brasileira. Apenas realmente quem tem um poder aquisitivo melhor é que vai poder comprar esse tipo de negócio. Não tem condições. Se você considerar agora um outro, não é um livro acadêmico, não precisa ser. Se você considerar esses livrinhos aqui, como os que eu já mostrei para vocês, Canção de Natal e Meditações de Marco Aurélio, se você considerar essas bobagens, cada um R$ 20 na promoção. Então, são livros que na promoção custaram R$ 20. E se a gente for falar dos outros clássicos aqui, nem se fala, né? Cada um custando mais do que o outro, preços completamente absurdos. É impensável para o trabalhador médio brasileiro que não tem qualquer interesse em leitura, que não tem o hábito da leitura, gastar o seu rico dinheirinho comprando um livro, porque ele não tem nem garantido que vai conseguir aproveitar aquilo. Aí você tem uma realidade que começa lá na cultura, que ninguém fala de livro. Depois não tem espaço público, não tem onde conseguir esse livro de uma forma gratuita. E depois, para complicar ainda mais, numa cadeia macabra, o livro custa absurdamente caro. E eu não vou nem comentar aqui, porque eu já fiz um outro vídeo sobre isso, aliás, que é essa lei macabra que estão fazendo, essa lei nefasta da Lei Cortês, que impede desconto em livros, porque isso é completamente absurdo, vai prejudicar ainda mais esse mercado que já está tão lascado. E é então que chegamos ao terceiro fator, que é o fator educacional. Infelizmente, os jovens não leem, e isso está piorando. Porém, percebo com bastante facilidade, quanto mais a gente comenta sobre livros em sala de aula, ou consegue estudar profundamente da forma correta uma obra clássica, os alunos se interessam por esse livro, perguntam o nome desse livro e vão em busca dele. Então isso aconteceu, por exemplo, já várias vezes com Memórias Póstumas de Brás Cubas. Quando a gente vai ensinar realismo, precisa começar por essa obra quando vai falar de realismo no Brasil, porque a obra não só que inaugura, mas como ela é o melhor representante que a gente tem. Evidentemente, quando a gente vai falar de realismo também, a gente tem que falar de Madame Bovary, que é um clássico absoluto, de uma leitura deliciosíssima. Quando a gente fala do seu enredo em sala de aula, os alunos se interessam. Primo Basílio, igualmente, tantos outros clássicos. Enfim, acontece isso. E você comenta e o aluno fica interessado, engajado, querendo ler aquela obra. Aí você pode se perguntar, mas Rodrigo, tem a biblioteca da escola e o aluno pode ir lá buscar. O pior é quando não tem biblioteca. E acredite, não ter biblioteca nas escolas públicas desse país hoje em dia é uma realidade completamente normal. Quando elas existem, são espaços subaproveitados ou espaços remanejados ou muquifo, propriamente dizendo. Então eles escolhem o pior lugar da escola e dizem, tem que ter um buraco para colocar livro dentro. Então eles colocam todos os entulhos de livro lá dentro. Não só as obras literárias, que vão ser úteis para esse tipo de trabalho, mas, por exemplo, livros didáticos de anos anteriores, todos lá dentro, enfurnados. Então vira um pardieiro. Essa é a verdade. Existem programas voltados para a escola para incentivar a leitura. Eu já participei, por exemplo, da escolha de livros que eles chamam de paradidáticos. São livros literários, de literatura, que a gente deve escolher num catálogo para chegar até a escola. O problema é que muitas vezes esse catálogo não chega. Quando chega, ou acontece alguma coisa no meio do caminho, não sei por que não chega, mas muitas vezes não chega, não são poucas vezes, em várias escolas diferentes aconteceu de não chegar. E quando eles chegam, ou encontram uma biblioteca completamente desorganizada ou acabam sendo entulhados num outro canto da escola que o professor sequer tem conhecimento que chegou. Enfim, há todo um processo de desorganização que acaba com a possibilidade da existência dessa biblioteca pública. Mas ok, imaginemos agora que há uma biblioteca dentro da escola que funciona. E eu estou falando de Madame Bovary, eu estou falando de Machado de Assis, de Brás Cubas, de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então eu
descrevi o enredo dessa obra para o aluno, eu comentei brevemente os aspectos estéticos dessa obra, eu consegui convencer o aluno do porquê dessa obra ser considerada tão genial e por que ela está no nosso cânone da literatura, porque ela deveria ser mais valorizada. O aluno conseguiu compreender isso, ele ficou fascinado por aquele enredo, porque de fato é, e ele vai em busca dessa obra. Ele consegue acesso a essa obra porque a biblioteca da escola tem. Quando ele abre, aí ele se depara com um problema que, sinceramente, é difícil de sanar no estágio que ele está. Ele não sabe ler. Não precisa você acreditar nas minhas palavras, você pode pegar o exame do último PISA, por exemplo, e comparar os índices de leitura dos nossos alunos com os alunos de outros países, por exemplo. Os alunos das melhores escolas brasileiras, eles têm dificuldade de chegar perto dos alunos das piores escolas de outros países. Essa é uma realidade cruel, mas quando você pensa nisso e pensa no aluno de escola pública, por exemplo, que é a grande maioria da população, o que é que se espera? Ele não vai conseguir ler Machado de Assis, ele não vai conseguir ler Flaubert, ele não consegue ler essa de Queiroz. E ele não consegue, não é porque falta força de vontade, é porque ele não tem as habilidades necessárias para esse tipo de leitura, ele não tem a habilidade necessária para qualquer tipo de leitura mais avançada do que aquele simples texto que ele está acostumado a fazer todo dia, lendo aquele pedacinho no caderno e etc. Ele é um analfabeto funcional. Essa é a realidade da maioria dos nossos alunos e, infelizmente, é algo difícil de contornar porque está entranhado nas nossas instituições de uma forma assustadora. O Brasil adotou desde pelo menos meados do século XX uma metodologia de ensino da leitura e da escrita que é chamada de método global. Esse método ele tem um problema porque ele não consegue utilizar das faculdades e capacidades cerebrais dedicadas realmente à leitura. Então ele consegue formar leitores, mas leitores extremamente incompetentes. E, novamente, você não precisa acreditar em mim, existem inúmeros estudos nessa área. Talvez um dia eu faça um vídeo sobre os livros que tratam desse assunto, porque ele é muito interessante e precisa de maior dedicação. Em resumo, o Brasil insiste em métodos que não conseguem formar leitores. E ao invés de reconhecer a literatura mundial científica sobre essa questão do ensino da leitura, o Brasil insiste em dizer que o problema não está no método global, mas sim na aplicação do método, culpando professores quando, na verdade, o problema está na raiz, na instituição que insiste em empurrar a goela abaixo dos professores esse método. E esse problema ele se estende para outras áreas, como, por exemplo, a ausência de um currículo fixo, que a gente possa mensurar a capacidade de leitura dos alunos a cada etapa, a progressão continuada, em que o aluno não é mais reprovado, mas vai passando de ano em ano com a promessa de ser sanado seus problemas no ano seguinte. A educação em si, ela merece um vídeo completo, imenso, falando de cada um desses detalhes. Resta-nos saber que a educação fracassa em ensinar a leitura. Um aluno brasileiro, por exemplo, ele pode até ter acesso a Ítalo Calvino, e se ele não foi antes familiarizado, se ele não foi alfabetizado corretamente, ele vai ter muita dificuldade de entender Ítalo Calvino, ele vai ter muita dificuldade de entender, sei lá, outros livros qualquer, até livros mais técnicos como esse aqui, que eu comprei também, que é o Como Escrever Boas Notas. Esse livro é um clássico e ele vai explicar para a gente um método de anotação revolucionário, tá? Eu pretendo fazer um vídeo mais tarde sobre ele, mas fica a dica. Eu não conhecia essa edição em português, por isso que eu a adquiri. Eu acho que todo mundo devia ter esse livrinho aqui, porque o método de anotações que ele vai ensinar é muito útil, não só para quem gosta de ler literatura, mas para você estudar absolutamente qualquer coisa. É um método fantástico e hoje em dia existem aplicativos que facilitam muito a utilização desse método. Além disso, tem um outro livro que eu comprei, que é esse aqui, A Geração Ansiosa. Talvez seja a minha leitura de não ficção mais proveitosa de 2024. Ele vai falar dos meus alunos, da geração de 94 para cá, 94, 95, e ele vai mostrar como essa geração hiperconectada, na verdade, criou um problema de grau extremo que ultrapassa várias camadas da sociedade. E acredite, quando você lê esse livro, você vai descobrir que o problema não é só a conexão com a internet. Na verdade, a conexão com a internet está muito atrelada a um outro problema que gera outros problemas em si. Como um profissional que tem contato com esse público constantemente, esse livro foi de um deleite absurdo, porque
me ajudou a entender vários aspectos. Ele traz aqui um monte de informação que até já são conhecidas, mas ele costura isso numa trama de forma tão proveitosa que se torna uma leitura realmente indispensável. E voltando, aí você imagine, já tem uma geração hiperconectada que não sabe ler direito, que a escola fracassa brutalmente em ensinar a leitura para eles, como se não bastasse os espaços públicos dentro da escola para a leitura, eles são completamente subutilizados quando existem. Como que você vai criar um público leitor dessa forma? Não há a mínima possibilidade. Então, meus amigos, infelizmente, a realidade de ter de lidar com um público que não lê parece que vai ter que ser engolida por muito mais tempo do que a gente esperava que fosse, ou que a gente gostaria que fosse. O Brasil está fadado a esse fracasso em termos de público leitor e não adianta choramingar muito. O que podemos fazer? Talvez, se tivermos algum tipo de recurso, ou se a gente tiver uma boa rede de contatos, fazer essas iniciativas que eu falei da sociedade civil. Acho que tem muita gente hoje interessante fazendo clube de leitura, por exemplo. É algo que é interessante, mas acaba ficando restrito à bolha. Se a gente criasse mais programas de incentivo da leitura propriamente, de trazer novas pessoas, seria muito mais proveitoso. No mais, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa eu ver se ficou algum outro para falar aqui. Tem 2 livros, 3 na verdade, que eu comprei, que eles fazem parte de um projeto que eu resolvi assumir com força total em 2025, que é o projeto de escrita. Eu escrevo regularmente, mas eu escrevo para mim. Eu gostaria muito de publicar alguma coisa em 2025, pelo menos é um plano, uma pretensão, né? Porque na área mais técnica, por ter atuado na academia durante algum tempo, como estudioso de literatura, isso para mim é relativamente simples, e só não publiquei ainda por pura preguiça. Mas eu gostaria de fazer ficção mesmo. Então eu estou nesse projeto e eu adquiri 3 livrinhos. Deixa eu ver se tem mais algum outro aqui, que é uma confusão mesmo. São 3. Eu adquiri 3 livrinhos que é para me ajudar nessa tarefa. O primeiro deles, Oficina de Escritores, de Stephen Cocke, que é uma pessoa que dizem, né, é bem considerada nessa área, passou anos ensinando escrita para os alunos da School of Arts da Columbia University. Então é uma pessoa que tem gabarito. Ensinou escrita criativa durante muito tempo. Acho que pode ajudar. Depois isso aqui é um clássico, que é o livro de Francine Prose, para ler como escritor, que é um guia muito parecido com o que eu já falei para vocês, que é o Como Educar Sua Mente, que está ali atrás ainda, desde o dia que eu fiz o vídeo, ele ficou ali, que é um livro que fala sobre ler livros. Aqui ela vai trazer um guia de leitura para quem pretende escrever literatura. Vai trazer obras que ela considera que ajudam a formar o leitor, um escritor, e fazendo comentários, etc. Eu acho que é um livro que pode ser bem interessante. E um outro tipo de livro que eu acho que pode ajudar muito nessa minha empreitada é ler livros de escritores comentando o seu processo de escrita. Aqui é de Philip Roth. Por que escrever? Conversas e ensaios sobre literatura. Porque você tem acesso à mente desses caras geniais, né? Imagine que você sentasse para bater um papo com o Philip Roth sobre o processo de escrita dele, sobre como ele faz para escrever, etc. Isso aqui não tem preço. Então é o tipo de livro que eu acho bacana. Uma outra recomendação que eu deixaria, isso aí eu já li faz bastante tempo, que é o de Stephen King. Todo mundo fala desse livro, de Stephen King, que ele fala do processo de escrita dele. Também vale muito a leitura. No mais é isso. Enquanto a gente fica aqui fazendo ostentação de livro, e falando de livro na nossa bolha, só nos resta aproveitarmos, enquanto a gente tem o privilégio de conseguir aproveitar a literatura, pensando aqui no nosso último vilão, que é a educação, enquanto a gente tem esse privilégio de acessar essas leituras escritas, nos resta aproveitarmos, fazer bom uso do tempo que temos para ler e consumir tudo isso, né? Vamos continuar rezando para que o Brasil melhore, para que esse público leitor aumente. Quanto mais leitores tivermos, melhores pessoas serão. Não é isso? No mais, até o próximo. Que Deus nos abençoe. Valeu.